Olá, vamos falar de uma coisa que a gente usa todo santo dia, mas que raramente paramos para pensar em como realmente funciona: as redes de computadores. Hoje, a gente vai desvendar a engenharia fascinante por trás de cada clique, de cada mensagem enviada. Já parou para pensar nisso? Sabe quando a gente faz uma busca e a resposta aparece assim, na hora? É quase mágico, né? Como é que essa informação viaja pelo globo e volta em um piscar de olhos? Para a gente entender essa loucura toda, vamos fazer o seguinte: vamos imaginar que cada pedacinho de informação é uma carta. E nós vamos seguir essa carta em uma jornada incrível, como se a internet fosse um gigantesco serviço postal de uma cidade. Bora lá? Bom, toda grande jornada começa em algum lugar, certo? E a nossa começa bem pertinho, na rede local. Pensa na rede da sua casa ou do trabalho. É o nosso ponto de partida. Antes de qualquer coisa, os aparelhos que estão ali, o computador, o celular, a TV, precisam conseguir conversar entre si. É nesse bairro digital que a nossa cartinha começa a viagem. E essa conversa, essa troca de informações, pode rolar de dois jeitos principais. O primeiro é o que a gente chama de cliente-servidor. Imagina uma biblioteca central. A gente vai lá, como cliente, e pede um livro para o servidor, que é o bibliotecário que tem tudo guardado. Simples, né? A outra forma é a ponto, ou P2P. Aí a coisa muda. É mais como um clube do livro onde todo mundo empresta e pega livros diretamente um do outro. Não tem um chefão central, todo mundo é igual. Ok, então a nossa carta de dados está pronta para sair. Mas ela não vai a lugar nenhum sem estradas, né? Para ela se mover precisa de hardware, de equipamento físico. Pense nesses equipamentos como as ruas, os cruzamentos, os guardas de trânsito, toda a infraestrutura da nossa cidade digital. Vamos dar uma olhada em quem são esses componentes. E o primeiro chefão do trânsito que a gente encontra é o roteador. Sabe aquele aparelho que a operadora de internet instala? Então, ele é o grande diretor de tráfego. Imagina que ele fica no maior cruzamento da cidade, olhando para nossa cartinha e decidindo: para esse endereço a melhor rota é por aquela rodovia ali. É ele que conecta a nossa rede local com o resto do mundo. Basicamente, é a porta de saída para a internet. Agora, dentro do nosso bairro, tem outro cara muito importante, o switch. Muita gente confunde ele com o roteador, mas a função é diferente. Pense que o switch é como o carteiro de um prédio comercial. Quando chega uma carta, ele não sai gritando o nome do destinatário em todos os andares. Não, ele é esperto. Ele olha o número da sala e entrega a carta direto na mão da pessoa certa. Isso deixa a comunicação muito mais rápida e segura ali dentro da rede local. Beleza, mas e o Wi-Fi? E os aparelhos sem fio? Como eles entram nessa história? Aí é que entra o Access Point, o ponto de acesso. Ele é literalmente a rampa de acesso para quem não usa cabo. É ele que cria o sinal Wi-Fi e permite que o celular, o notebook, a Smart TV, todo mundo possa entrar nessa estrada da informação sem precisar estar fisicamente conectado. Tudo bem. Nossa cartinha já tem as ruas e os guardas de trânsito para se guiar localmente. Mas para fazer uma viagem longa pelo mundo, só isso não basta. Ela precisa de duas coisas cruciais: o endereço de destino bem claro e seguir as regras de trânsito. No mundo das redes, essas regras têm um nome, são os protocolos. E a primeira regra, a mais básica de todas é: todo mundo precisa de um endereço. Esse é o famoso endereço IP. Pense nele como se fosse o CPF de cada aparelho conectado na rede. É o número único que identifica exatamente aquele computador ou aquele celular. É o endereço completo, rua, número, CEP, tudo para nossa cartinha não se perder no meio do caminho. Só que tem um problema. Nós, humanos, somos péssimos para decorar sequências gigantes de números, né? A gente prefere nomes, tipo Google.it. E é aí que entra um serviço que é um verdadeiro herói anônimo da internet, o DNS. O DNS é basicamente a lista telefônica da internet. A gente digita o nome do site que conhece e ele, rapidinho, procura e diz para o computador: olha, o número IP desse nome aí é esse aqui. Sem ele, a internet seria bem mais complicada. E olha só, não é só um protocolo, são vários trabalhando juntos como uma equipe de correio super eficiente. O protocolo IP, como a gente viu, é o responsável por colocar o endereço no envelope. Já o TCP é o serviço de Sedex com seguro e rastreamento. Ele garante que a sua encomenda chegue inteira sem faltar nenhum pedaço. Perfeito para baixar um arquivo importante. Mas e se a gente só quiser mandar um oi, rápido? Aí entra o UDP. Ele é como um cartão postal. É super rápido, mas não tem garantia de entrega. Ótimo para coisas como uma chamada de vídeo, onde é melhor ser rápido do que perfeito. Então, recapitulando. Nossa cartinha já tem o endereço, já sabe as regras, já passou pelo trânsito local,
Agora chegou a hora da verdade. É hora de sair das ruazinhas do nosso bairro e pegar a estrada de verdade. A grande autoestrada mundial que é a internet. E essa viagem é como dar um zoom para trás no mapa. A gente começa na nossa LAN, a rede local, que é o nosso bairro. Dali, a gente vai para uma MAN, que é uma rede metropolitana, como se fosse a rede que conecta todos os bairros da nossa cidade. E finalmente, a gente chega na WAN, a rede de longa distância. Essa sim é a que conecta cidades, países, continentes. A internet, no fundo, é isso. A maior WAN que a humanidade já construiu. Mas como é que essas estradas todas são organizadas? Pensa bem, uma cidade pode ter ruas que formam uma grade certinha ou ruas que saem todas de uma praça central. O jeito como a rede é desenhada, o mapa dela, é o que a gente chama de topologia. E esse mapa, acredite, faz uma diferença enorme na velocidade e na segurança da viagem dos nossos dados. E existem vários tipos de mapas, vários desenhos possíveis. Os mais conhecidos são o estrela, onde tudo se conecta a um ponto no meio, como raios de sol. Tem o barramento, que é tipo uma grande avenida principal onde todo mundo se conecta. E tem outros, como anel e malha. Cada um tem seus prós e contras. Assim como uma cidade planejada é diferente de uma cidade histórica. Vamos pegar 2 exemplos para entender bem. A topologia estrela é super comum nas nossas casas. É fácil de montar e gerenciar. O problema, se aquele aparelho central, o miolo da estrela, pifar, já era. A rede inteira para. É um ponto único de falha. Agora, olha a topologia em malha. Essa é a que a internet usa nos seus trechos mais importantes. Nela está tudo conectado com tudo, com vários caminhos possíveis. Se uma estrada fecha, o trânsito simplesmente desvia por outra. É absurdamente confiável. O lado ruim é muito mais complexo e cara de se construir. Então, no fim das contas, é isso. Desde um simples clique até a informação chegar do outro lado do mundo, o que acontece é uma viagem incrível por essa cidade digital gigantesca. Cada pedacinho de dado segue um caminho super bem definido. É como uma dança, sabe? Uma coreografia perfeita entre equipamentos, endereços e regras, acontecendo o tempo todo, milhões, bilhões de vezes por segundo. E o mais impressionante é que essa cidade digital não para de crescer. Ela está sempre em obras, sempre evoluindo. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Com a chegada da internet das coisas, geladeiras, carros, relógios, tudo se conectando, são bilhões de novos moradores chegando a essa cidade. Como vai ser o mapa da cidade do futuro para aguentar tanta gente? Fica aí a reflexão.